Sejam muito bem-vindos, meus cachorreiros, a mais um episódio. Na verdade, esse é o nosso, se não me engano, 14º episódio. Vocês estão na segunda temporada do Triálogo do Cão. Papo esse que acontece às terças-feiras, às 21 horas. Ó, 21h03. 21h03. Se você chegou depois, você já está atrasado, porque nós somos extremamente pontuais aqui. O Papo de Cachorro, sempre em 3 pessoas na mesa. Eu, hoje aqui, o Rafa Aleixo, adestrador, trabalho com comportamento de cães, junto com a Ágata. Eu também sou adestradora e trabalho com comportamento canino e comportamento de pessoas, porque quem treina cachorro treina pessoa também, Você né? vai falar sobre isso, mano. Exatamente. Vai ter que falar sobre isso. Não vai ter jeito, você não vai conseguir correr disso. E, gente, avisar vocês que é o seguinte, na verdade, 3 terças-feiras ao mês, nosso bate-papo vai pro ar. Você pode ver aqui pelo YouTube, ou então pelas plataformas de áudio, né? Spotify, entre outras. O nosso conteúdo vai estar por lá. E a gente também agora faz os cortes e coloca aí nas plataformas de mídia social. Instagram, TikTok, e tudo mais. Comigo hoje, meu brother, meu amigo. Caramba, só trago meus amigos. Você precisa trazer uns amigos seus, meu. Ah, mas aqui eu não tenho nenhum amigo. Aqui em São Paulo, não tenho. Ainda bem que eu tenho alguns. Eu sou uma pessoa antissocial, meus ainda amigos... Bem que eu ainda tenho alguns amigos, né? Porque a maioria das pessoas me odeia. Mas eu tenho alguns amigos. Paulinho Serrati, seja muito bem-vindo, meu brother. Obrigado, é um prazer gente. Muito grande ter você aqui. Prazer é meu. Eu te conheço, as meninas te conhecem, mas pode ser que as pessoas não te conhecem. E aí, quem é Paulo Serrati? O que come? Aonde mora? Como se reproduz? E entre outras muitas coisas. Bom. Está aberto o nosso bate-papo aqui do... Como é que chama aquele da Globo, que era de sexta-feira à noite? Da Globo Repórter? Globo Repórter. Globo Repórter. Tô entregando, né? Entregando a idade. Vai, mano, manda ver. Seja Bom, bem-vindo. Obrigado, gente. Eu sou Paulo Henrique Serrati, sou adestrador profissional de cães, sou pós-graduado em sinotecnia. Eu sou professor de pós-graduação de comportamento animal pela Sociedade Paulista de Medicina Veterinária e sou coautor da PL 10286 de 2018, que visa reconhecer outras categorias de cães de serviço, como já é o cão-guia a nível federal no Brasil. Boa. Também sou diretor da área de pessoas com deficiência da Federação Brasileira dos Adestradores de Animais. E estamos aqui para privilegiar o podcast e a gente falar bastante sobre cachorro. Mano, você trouxe uma parada aqui que tá me batendo, tá muito latente isso nesses últimos dias, por diversos acontecimentos que estão incomodando, digamos assim. E aí você falou uma coisa... Rafa, dá um outro microfone para ele. E aí você falou uma coisa, adestrador profissional. Põe aí mais um microfone. Você falou uma coisa, sou Paulo Henrique Serrati e tal, adestrador profissional. Mano, o que julga ser um adestrador profissional e um adestrador que não é profissional? Quais são... Como é que eu consigo esse título? De onde saiu esse título do adestrador profissional? Boa. Aí a gente vai entrar naquela coisa que tem várias nuances, né? Então, assim como já tiveram em várias outras profissões, como a própria pessoa de TI, o próprio jornalista, né? Então, a gente começa com muitas profissões de uma forma um pouco mais informal, digamos assim. Hoje, o adestramento ele já é reconhecido pela Confederação Brasileira de Ocupações e a representante de classe, a Federação Brasileira dos Adestradores de Animais, que é a FBAA. Então, considera-se com o registro profissional da FBA ou que esteja enquadrado dentro do que pede a CBO. O que é a CBO? A Confederação Brasileira de Ocupações. Brasileira de Ocupações. Entendi. Então, ele está regulamentado, né? Então, hoje, o adestramento ele é uma profissão que ela não é regulamentada, mas ela é regularizada pela CBO. Entendi. Então, para pessoas... E aí... Onde eu quero chegar é nesse ponto. Então, não necessariamente se vai discutir técnicas aplicadas em cães. Não. Então, não vai ter isso. E o que você acha disso?
Técnicas são técnicas, né? Então a gente vê médico, nutricionista com várias técnicas, vários métodos, alguns reconhecidos cientificamente, outros ainda não reconhecidos cientificamente, e todos estão regularizados e regulamentados, né? O que eu vejo hoje é que no adestramento, primeiro, a nossa própria classe se sabota e acaba não colocando a devida importância do adestrador e tendo até um processo de uma coisa meio snob, assim, né, de você tentar subjugar o outro ao invés de engrandecer a profissão. E com tudo isso, nos resta só lutar, né, para a gente conseguir um reconhecimento maior. Quer dizer, hoje o pet, a gente sabe, especialmente o cão, ele já é tratado como filho, mas o adestrador e até o próprio médico veterinário ainda não são reconhecidos como professor, o psicólogo ou o pediatra. E eu acho que esse reconhecimento para o adestrador ele é importante. Boa, amigo. Muito bom. É bom a gente trazer visões, né, que não são só as nossas, porque às vezes a gente fica preso no nosso próprio ciclo e você falou uma coisa que é muito importante. Cara, tem médico que tem sua técnica, não necessariamente ela é um estudo científico e é isso. Não, até porque a gente está falando de indivíduos, né, que mudam. Então, o que serve para um não serve para outro. Então, quando você se coloca em caixinhas, porque eu uso a técnica X, eu uso a técnica Y, eu uso a técnica W, vai chegar um momento em que você vai se deparar com um indivíduo que você vai fazer a técnica X e para ele não vai funcionar. Então, quando você se coloca em caixas, e o que é pior, você começa a criticar as pessoas que estão fora dessas caixas, que não pensam como você, que é o que eu vejo que é o mal da nossa profissão, mente fechada, que porque eu trabalho assim, só isso vai dar certo, porque se você não trabalha como eu trabalho, você é ruim, eu critico a sua técnica, e a gente está mirando no alvo errado. A gente tem que trabalhar na conscientização de que as pessoas precisam do adestramento, e não ficar falando que o adestramento positivo não pega cachorro agressivo, porque o adestramento misto usa prong, porque não sei o quê. Não é isso que tem que focar. A gente tem que focar em conscientizar as pessoas que os animais precisam de atenção, de educação, de controle, e não é isso que a gente vê. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo que o rapaz estava falando muito mal de guia unificada. E ele estava botando como exemplo que ele só treina cachorros usando peitoral. Beleza, ótimo, perfeito. Ok, dá certo para você? Dá certo. Mas ele criticar quem usa guia unificada, sendo que você não sabe a realidade daquele cachorro, vai você trabalhar com um cachorro grande, de 50 quilos, num peitoral. Você não tem controle de boca, né? Não, então, precisa entrar na conscientização dos donos, que eles precisam ir atrás de um profissional e esquecer picuinha de adestrador, porque isso só enfraquece a profissão. Exato. Pensando nisso, falando sobre isso, hoje, qual que é o seu maior foco no treinamento de cães? Que você, 2025, Rafa, a gente vai descarregar nossa areia e fazer cimento, nós vamos construir uma parede aqui gigante nesse foco. Qual que é o foco desse ano? Bom, já é um foco nosso há algum tempo, e esse ano a gente vai dar uma solidificada nisso, que é a questão da formação de cães de assistência e de cães de terapia, né? Então, são dois projetos que a gente tem muito forte, né? Parte de serviço e parte de serviço assistido por animais. E qual que é a diferença para as pessoas saberem qual é, o que é uma coisa e o que é outra? Boa. O que é o cão de serviço, né? E o cão de terapia. E o cão de terapia. Perfeito, vamos lá. O cão de serviço, ele é um cão que ele é treinado para mitigar deficiências, trazer autonomia para determinado paciente. Hoje, no Brasil, o único cão de serviço reconhecido é o cão-guia, por lei. E a gente tem o PL 10.286 de 2018, que tenta trazer outras categorias de cães de serviço para serem reconhecidas também. Que seriam? Cão de alerta médico, cão ouvinte, cão de serviço psiquiátrico, cão de resposta médica, cão de serviço multifunção. Então, a gente tem ali algumas categorias. Entendi. Então, cada uma delas vai ter um serviço ali para mitigar ali alguma deficiência de alguma pessoa.
E aqui no Brasil, muitas coisas que são consideradas deficiência lá fora ainda não são aqui. Inclusive, recentemente, a diabetes tipo 1 não foi reconhecido, né? Teve a votação lá no Congresso com relação a esse projeto de lei para reconhecer diabetes tipo 1 como deficiência, que é reconhecido lá fora, e foi negado, né? Foi vetado. Então, aqui no Brasil, a gente sofre um pouco ainda com relação a desses reconhecimentos também. Mas um tipo de cão de serviço, por exemplo, cão de alerta de diabetes, o cão de resposta de diabetes, trazendo medicação, né? Muitos vídeos que o pessoal deve já ter visto, né? Do Border Collie ali, pegando a medicação, trazendo a água e tal. Normalmente está relacionado com esse tipo de cão, né? O cão que ele vai fazer resposta médica de alguma coisa ou algum serviço psiquiátrico. Boa. E, mano, vamos lá. O foco é esse, e aí o foco é mais para fazer os cães ou treinar as pessoas? Os dois. Então, hoje a gente tem todo um processo de mentoria para quem quer trabalhar nessa área, né? Quem quer formar um cão. Né? O cão de terapia é aquele cão que ele vai fazer um processo com um paciente ou mais pacientes, enquanto o cão de serviço ele é só de uma pessoa. O cão de terapia ele vai entrar em sessões e intervenções ali, trabalhando com uma pessoa, um grupo de pessoas, ele não pertence ao paciente. E são categorias diferentes do cão de apoio emocional. Que é diferente do cão de apoio emocional. Que é muito confundido uma coisa com a outra, né? Sim. O cão de suporte emocional, ele pertence ao paciente também, que nem o cão de serviço, mas ele não tem obrigatoriedade de fazer tarefas. Então, o cão de suporte emocional, ele está dentro do plano terapêutico do paciente, mas ele não tem obrigação de fazer uma coisa específica. O simples fato dele estar ali, o profissional de saúde, né, o psicólogo normalmente, consegue enquadrar isso no plano terapêutico daquele paciente, a presença do cão é suficiente para trazer esse processo de conforto. Então, na real, todos os cães são cães de apoio emocional, porque você chega em casa estressado, cansado, fatigado, e o seu cachorro vem lamber você, ele já está te dando um apoio emocional. Então, É por isso que eu falo, né? A diferença, né, do cão pet para o cão de suporte emocional é justamente o plano terapêutico. Então, se você não está num acompanhamento profissional e o cão não está dentro do seu processo terapêutico, ele não é um cão de suporte emocional. Porque o cão em si ele faz bem para todo mundo, ou quase todo mundo. Né? Então, o que vai diferenciar ele do suporte mas, de é qualquer isso. forma, ele precisa ter um treinamento básico, que é o básico para qualquer cachorro de convivência, qualquer um, né? O ideal é que sim. Né? O ideal é que sim. E aí volta, tem gente que fala que não, tal, e aí isso acaba prejudicando a profissão do adestrador. Em vez da gente se valorizar, tem muita gente que acaba, sem querer, dando um tiro no pé. Né? Então, sim, o cão deveria ter pelo menos um treinamento mínimo para que ele não gere mais gatilhos do que soluções para aquele paciente. Exatamente. Que tipo de gatilhos? Um cão que late, por exemplo, e com uma pessoa que tem fobia social. Então, esse cão vai começar a latir na rua e a pessoa pode entrar numa crise porque o cão está chamando a atenção para ela de uma forma que ela não queria. Né? Então, são exemplos desse tipo, né? O cão puxa muito, a pessoa tropeça, a pessoa fica com dor, e aí isso começa, né, em vez de ser prazeroso, começa a ser frustrante, e a pessoa começa a ter gatilhos também por conta disso. Então, tem várias situações ali que podem gerar gatilhos a depender do paciente, né? Quando a gente vai treinar um cão, qual que é, óbvio, cada cão é um cão, a gente sabe disso, cada cão vai ter seus processos, mas a gente tem mais ou menos uma média de tempo para esse treinamento. Qual é a média de tempo de um treinamento de um cão de serviço? Em média, 18 meses, 12 a 18 meses. Pensando que a gente pegou o cão filhote, 12 a 18 meses e já começa o processo de filhote. O ideal é que sim. É possível pegar cão adulto e tentar treinar, tal, mas tem um risco... do padrão, da personalidade Exato. dele ali. O que acontece é que tem um risco maior de não dar certo. Então, é só essa questão de... investir um tempo e, tipo, puta... Né, viu ali que não tem perfil, não tem muito o que fazer e acabar aposentando esse cão. E aí a gente vai falar, então, sobre seleção. Com certeza. Né, a seleção é primordial. Qual é a linha de seleção que vocês estão preferindo, buscando, que vocês têm em contato, que vocês que já trabalham com isso, que já vivem disso, né? O que vocês estão... Aonde vocês estão indo? Pensando em cão de serviço, como a seleção ela é muito personalizada, pelo menos o trabalho que a gente faz, por quê? Cada indivíduo é diferente, tem necessidades diferentes.
Então, os cães que a gente treina de uma forma personalizada para o paciente que contratou a gente. Então, o perfil de um cão para ela é diferente do perfil de cão para você. E aí a gente vai ter que fazer essa seleção sentando com a família, sentando com os profissionais de saúde, entendendo toda a rotina, entendendo tudo que está em torno da doença, do transtorno, da deficiência da pessoa, para a gente conseguir chegar num denominador comum. Né? Então não tem, tipo assim, a gente prefere, sei lá, border. Não tem. Por exemplo, a Patrícia, minha mulher, ela tem borderline, ela tem um cão de serviço psiquiátrico, que foi treinado por mim. Peraí, o que é borderline? Borderline é um transtorno de personalidade. Pensa que, tipo assim, ok, eu não sei o que é. É um transtorno de personalidade. Tá. Então ela tem um transtorno de personalidade, ela faz uso de um cão de serviço psiquiátrico. Então ela tem o cachorro dela. Exato. Vive com ela. Vive com ela, intervém nas crises dela, alerta quando ela está despersonalizando. Então ele tem ali algumas tarefas importantes. Ela tem uma peculiaridade que ela tem aversão a pelo curto. Tá, ela não gosta do Ela não gosta de pelo curto. Então eu não poderia, por exemplo, vir com um labrador para ela. Um beagle. Né? Então essa parte da seleção também tem que ser levada em consideração. Né? No caso dela é o Scott, que é um Border Collie de pelo longo, né? Que é esse carinha aqui. Então ele faz esse trabalho e ele foi selecionado também por conta disso. Então, desde filhotinho, ele foi um cachorro que foi escolhido a dedo para isso. O do Scott foi meio acidente, né? Foi acidente? O do Scott foi meio acidente. Indicaram para ela um cão para ela se tratar, ela ainda não tinha diagnóstico fechado, ela pegou o Scott na OLX, o Scott passou por 4 adestradores antes de vir para mim, né? E quando ela veio para mim, o Scott estava bem, com um comportamento ali bem alterado, né? Algumas coisas bem importantes, mas era um cachorro muito bom. E a princípio ele era para ser um cão de suporte emocional, e quando ela fechou o diagnóstico, e pelo perfil do cão de treinamento que a gente tinha, a gente conseguiu ver que dava, né, para ele fazer essa função de serviço. E a gente começou a trabalhar as tarefas específicas e ele realiza elas muito bem. E só para você estar trazendo um caso seu dentro de casas, só para as pessoas entenderem um pouco, qual é o serviço específico do Scott? O Scott, ele intervém nas crises, né, da Patrícia. O que é uma crise? Crise sensorial em que ela perde, em que ela se desregula, começa em crise de automutilação, né, e sai de si, grita e coisas nesse sentido. Então ele entra fazendo a intervenção, tanto nas crises lesivas quanto terapia de pressão para ela acalmar e voltar para o estado de homeostase, né, estado de equilíbrio. E também quando ela se despersonaliza, ele faz o alerta que ela está despersonalizando. A despersonalização é uma espécie, aquilo a grosso modo é quando a pessoa entra no piloto automático, então ela está aqui com você, mas a cabeça já está em outro lugar. E vai falar que tá viajando. Exato. Então, nesses pontos, quando ela entra nesse estado, o Scott pula nela para fazer o alerta e trazer ela de volta para o momento presente. Cara, é muito louco, né? Falar sobre isso. Como que o cachorro entende tudo isso? Existe algo que você traga e fala, Rafa, baseado nisso, a gente conseguiu montar isso. Baseado na despersonalização, como que você conseguiu, como você fez esse treino, como que você montou isso? Boa. Eu conto sempre com a ajuda dos profissionais de saúde, né? Então eu só trabalho com equipe multidisciplinar. Então eu tenho paciente, eu vou ter contato com o médico psiquiatra, com o psicólogo, com o cardiologistas, né? Eu tenho casos de síndrome vasovagal e POTS, por exemplo. Então eu estou sempre em contato com todo mundo. E muitas vezes o médico vai dar esse direcionamento. Entendi. O caso dessa pessoa acontece assim, assim, assado, né? Nessa doença, nesse transtorno acontece isso. E a partir dessas informações a gente vai ver qual é a melhor linha de treinamento. Se vai ser por odor, se vai ser pareamento físico, sinal físico e coisas assim. No caso do Scott, a maioria foi físico, né? Então a gente treinou a parte de automutilação e terapia de pressão, e a despersonalização a gente treinava também fazendo as simulações para despersonalizado. Eu fazia ele fazer o pulo, e aí ele conseguiu parear esses momentos, e hoje é uma coisa impressionante que a distância, no meio da multidão, já aconteceu de a gente estar em evento, ela se separar com o nosso filho para ir buscar alguma coisa no meio da multidão, o Scott começar a alertar que ela estava em crise, e eu, mas ela está no meio, né? Não dá para ver e tal. E quando ela voltou, eu percebi que ela estava despersonalizada mesmo, e ela estava mal tendo crise. Ou seja, o cachorro tem que estar o tempo inteiro com a pessoa, não só em casa, né? O tempo inteiro.
é uma tecnologia, né, a gente chama, é uma tecnologia assistiva, né? Então, assim como o cão-guia é para o deficiente visual, por exemplo, não é que o deficiente visual não consegue viver sem o cão-guia, mas ele ajuda muito no tratamento e na autonomia dele. Né? Então, quanto mais ela conseguir estar com o cão, mais autonomia ela tem. É por isso que é importante você trazer para os cães de serviço esses, né, a questão de reconhecer que é um cão de trabalho, que é um cão como o cão do deficiente visual. Porque daí Exato. O cachorro pode ir em todos os lugares. Então, aí eu ia perguntar sobre isso. E como é? É possível ir em todos os lugares com o cão hoje? Como é que isso é aceito? Todos não, né? Então tem algumas áreas que não tem como entrar, né? Normalmente parte que envolve questão sanitária ou questão hospitalar, né? Normalmente tem pontos que o cão, obviamente, não pode ir, né? Mas, de modo geral, locais que têm acesso público, né? Seja em locais públicos ou privados, mas que têm acesso coletivo, o cão consegue ficar numa boa. Mas aí, às vezes, você esbarra com a disposição do dono do local querer deixar ou não. Porque quando o cão do deficiente visual é lei. A pessoa pode até querer te barrar, mas é lei, ela não vai poder te barrar. Já o cão no cão de serviço usa-se, né, usa-se por analogia a lei do cão-guia. Então a analogia ela é um elemento jurídico e como não tem regulamentação ainda própria, embora seja aquilo não dê uma segurança jurídica tão grande, ainda assim utiliza-se o artifício da analogia do cão-guia. Mas aí até, tipo assim, até você falar, recorrer, e o cara falar assim, não, mas então vamos pra justiça. Aí já passou, você já tá em outro lugar, em outro local. E né? aquilo, a maior parte do meu público são pessoas normalmente com algum tipo de transtorno do ponto de vista psiquiátrico. Então, a maioria dos casos que eu pego são cães de serviço psiquiátrico. E essa própria questão dela ter que insistir ou ter que, às vezes, ser barrada, tal, já desregula, às vezes ela prefere não ir do que passar por isso. Então, são pontos importantes. Né? E com uma segurança jurídica maior, obviamente, isso fica mais fácil. Chegar lá, se a pessoa te barrar, você fala assim, ó, tá aqui na lei, chama a polícia e resolve rapidinho. Exato. Entendeu? Porque tá na lei. A lei precisa ser cumprida. Eu me lembro, eu fui fazer uma visita no Instituto Magnus, e eles passam um baita vídeo, né, na visita lá, explicando, né, até, obviamente, para conscientizar as pessoas, para que as pessoas passem a informação para frente sobre deixar os cães entrarem nos ambientes com os portadores da deficiência, né, no caso do Instituto Magnus está falando sobre o cão de serviço para cão-guia, né, então essa educação ali é muito forte. E, cara, a história que a gente ouve lá, né, é que tipo, o táxi vai te barrar, o Uber vai te barrar, o cinema não vai deixar você entrar, restaurantes vão te travar, entre outros lugares. E, tipo assim, você pode e o cachorro também pode, baseado no que você está falando, nessa lei e tal, não sei o que você falar. Então, eu acho que quando a gente pega, é muito do que você falou, né, que quando você pega uma pessoa com transtorno, ela vai evitar esse problema. Agora, se você pega uma pessoa que está com um cão-guia, que ela é cega, para ela, eu acho que acaba sendo mais fácil. Porque ela fala, cara, eu sou cego, mas eu tenho esse, sei lá, ela deve ter um cartão lá que prova o... Você tem o respaldo da lei. Ela tem o respaldo da lei. Quando você tem o respaldo da lei, você tem mais confiança de chegar nos lugares. E, né, comparando, né, é uma comparação meio injusta, mas a título didático, né, uma pessoa com deficiência visual, mas que psicologicamente está saudável, e uma pessoa que já tem um transtorno psicológico ter que lidar com essa situação são coisas diferentes. Então eu percebo que esse tipo de público ele acaba tendo mais dificuldade com essa questão de ser barrado e passar por esse tipo de situação do que as demais. E se tu pensar que você ter um cão de serviço, né, que faça esse tipo de serviço, e ter essa prerrogativa de poder entrar nos lugares, qualquer lugar que seja, também é um dificultador para a própria categoria, porque sempre vai ter um esperto que quer levar o cachorro, porque quer levar, e quer, de alguma forma, usufruir de um benefício de uma pessoa que realmente precisa daquilo. Vide você querer viajar no avião, na cabine... Infelizmente, né? É o que mais tem, né? E isso dificulta a aprovação da lei.
dificulta a aprovação da lei, inclusive é uma coisa que a gente conversou muito com a ABAR, né, durante a confecção da lei, que é a Associação Brasileira das Companhias Aéreas, porque a preocupação deles era justamente essa, né? E a gente tem uma questão que o cão de suporte emocional antigamente foi liberado para voo e como todo mundo começou então meu cão é um cão de suporte emocional, pegava o laudo, blá, 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 e tinha que embarcar. E aí isso ficou banalizado, inclusive com pessoas levando avestruz no avião, pônei no avião, galinha no avião, né? E aí começou a se cortar, né, a questão do suporte emocional. Inclusive no PATA, né, foi feito, né, entrou em vigor em dezembro do ano passado, eles deixaram claro que o cão de suporte emocional vai ser considerado cão de estimação comum, por conta de toda essa banalização. E agora, meio que acabou a farra do suporte emocional, não vai ter mais liminar, as liminares dificilmente vão ser aprovadas, porque já está regulamentado, e aí tudo vai encaminhar para o cão de serviço. Então, essa aprovação, né, de uma legislação com relação a isso, ela é urgente. E esse urgente depende do quê? Tipo, o que falta? O nosso projeto de lei ele foi aprovado em novembro do ano passado no Congresso e agora está tramitando no Senado. Então está esperando essa tramitação no Senado. Em teoria, se aprovar tudo, já vai direto para a sanção presidencial. Agora só depois do carnaval, né? Agora só depois do carnaval. Estamos no Brasil. Exato. Ou se tiver o interesse, né? Não, mas aí tem que fazer um lobby muito grande, né? Que é um lobby ali, tem que ser muito grande para ser passado na frente. Exato. Tem que ter muito. E aí envolve todo o cunho político, né? Tem aquela frase que eu esqueci de quem é, não esqueci de quem é, mas que fala: se as pessoas soubessem como são feitas as leis e as salsichas, elas não dormiriam tranquilas à noite. Então toda essa questão política, o buraco é muito mais embaixo do que parece. Tem todo um jogo de interesses ali e a gente tendo que brigar para a coisa sair minimamente certa. E tendo que brigar com um lobby de gente grandona, né? Que é de gente grandona atrás. E aí você vai ter interesse. Então, isso aqui é interessante para quem? Aí que nem, suponhamos, né? Não é interessante. Olha eu falando, olha eu já me envolvendo. Advogados, por favor. Supostamente. Não, mas é real. Tipo assim, o cara tem um contato, sei lá, da empresa aérea. Putz, isso aqui não faz sentido para a empresa aérea. Dá uma segurada. Ou ao contrário, isso aqui pode fazer sentido. Que é o que vai acontecer, porque se você vai liberar, por exemplo, né? Estou pensando em problemáticas aqui. Se você vai liberar para os cães de trabalho, você vai ter que pensar numa logística que abrange esse público. Aí você vai ter que pensar, mas aí eu vou ter que, para ter um pouco mais de espaço, eu vou ter que tirar uma poltrona. Aí pesa no bolso da empresa, que é uma empresa grande. Então eles ficam, não, isso não faz sentido para mim. Eles ficam barrando. É muito complicado. Brasil é complexo. É bem complexo. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Que é uma pergunta, eu vou falar pela minha experiência, que as pessoas têm uma parada do seguinte, né? Quando eu trabalhava muito mais com K9, que são os cães de trabalho ali que a gente fazia detecção, eu sempre fui mais da parte da detecção, sempre brinquei um pouquinho de guarda e proteção, mas eu sempre fui da parte da detecção. Então as pessoas falam, mas o cachorro trabalha muito e tal, não sei o que lá. Com o cão de assistência, existe isso das pessoas que não têm essa noção do que aquele cão está fazendo, de falar, o cachorro está trabalhando, vocês estão escravizando o cachorro. Como é que é? Não era escravizando, explorando o cachorro. Porque acho que, teoricamente, o cão que está na casa da pessoa, a pessoa pode entrar numa crise em qualquer momento, ele está 24 horas trabalhando, porque até de noite a pessoa pode entrar em crise. Vocês ouvem? Sim, a gente ouve de vez em quando, não é tão comum, tá? Não é tão comum, mas sempre tem uma meia dúzia de gato pingado que às vezes vem com esse discurso. E aí a gente tem que entender algumas coisas, né? O primeiro é que o cão ele foi feito para trabalhar. E para ele ali o trabalho é uma brincadeira. Exato. Eu aprendi com o professor Clóvis de Barros, ele fala uma coisa muito interessante, explicando um pouquinho da filosofia de Aristóteles, que é: o sapo sapeia, e é feliz porque sapeia. Materialize inexoravelmente sua natureza de sapo. O gato gateia, e é feliz porque gateia. E o cachorro cachorreia. Né? E a natureza do cão é o trabalho. Então, primeiro ponto, se o cão não está trabalhando, pelo menos de acordo com Aristóteles, esse cão não pode ser feliz. Então, eu preciso de felicidade entrar em bem-estar. E o segundo ponto é que
as tarefas, elas não são exaustivas, não são tarefas, entre aspas, chatas, né? O cão, ele tem prazer naquilo. Então, por mais que ele esteja ali atento, e os cães de serviço são muito melhor cuidados que muitos outros tipos de cães, porque eles, de fato, convivem com a pessoa praticamente 24 horas por dia. Então, esse cão, ele tem momento de lazer, esse cão, ele viaja, esse cão, ele vai para o parque, ele vai para a praia, ele vai para tudo quanto é lugar, ele aproveita tudo que há de melhor, com a questão de que ele está pronto para realizar tarefas e que ele extrai prazer realizando essas tarefas quando elas precisam acontecer. Que ele é um cão educado que está sob controle. Exato. Que é uma vida muito melhor do que o Luluzinho da Dona Maria, que não pode pisar no chão para não sujar a patinha, que não pode pisar na grama, que a gente encontra por aí. Que fica hoje, o dia inteiro dentro de casa. Hoje em dia as pessoas não querem que os seus cães trabalhem. Falar em trabalho é acabar com a vida da pessoa, do brasileiro normal. Que fica com debaixo dos bracinhos todos ali, em carne viva, por puxar o peitoral. Exatamente. É complicado. Cachorro precisa ser cachorro. E cachorro feito para quê? Para trabalhar. Se o seu cachorro não está trabalhando na sua casa, feliz ele não está. Então... Exatamente. Cara, a gente vai rodar e a gente vai cair em diversos lugares e diversos pontos, mas esse é um dos pontos que a gente não consegue, que não tem viés. Todo mundo segue o mesmo ponto. Todo mundo que entende um pouquinho de cachorro vai falar sobre isso. Que o cão, ele tem que ter uma função. Se ele não tem uma função, não tá bom para ele. Exato. E às vezes até é uma função básica, mas é uma função. Sim. Então, tipo, que nem eu. O cachorro precisa latir quando a pessoa passa no portão. É uma função. E é uma função básica. E é uma função que, para certos perfis de famílias, é uma função que é aceitável. Sim. Aí a gente também cai naquela questão de escolher o cão certo para o perfil de família. Exato. Mas tem uma função. A gente reabilita muitos cães simplesmente dando tarefa para ele fazer. Que seja levar um peso simbólico no peitoralzinho ali e ele sentir que ele está carregando alguma coisa. Então, o cão precisa trabalhar. Ponto. Senão eu não estou condizente com o bem-estar dele. O cão que não está trabalhando para mim não está em bem-estar. E aí, falando em trabalho, esses cães que trabalham com a terapia assistida, com cães de serviço, qual é a idade deles de limite? Tem a mesma coisa de um cão policial que a gente vai ter ali, ou eles vão até mais? Porque Olha, eles têm um bem-estar maior, né? Não, mas então, aí a gente vai falar o seguinte, por que o cão, entre aspas, né? Por que o cão policial tem a sua aposentadoria ali entre 7 anos, 6 anos? Porque a gente já começa a comprometer, ele já não começa a cumprir com o que ele conseguiria cumprir devido à sua parte física. Então suponhamos, vou pegar no caso aqui a Scully, que nem a Scully, se ela tivesse que trabalhar, eu não poderia mais trabalhar com ela, porque ela já tem desconforto físico. A cabeça dela é muito boa, a cabeça trabalha muito bem, mas o corpo não responde. Que é o paradoxo do envelhecimento. Exato. É isso. Então tem, né, normalmente ali o cão ele pode se formar a partir de 2 anos de idade, e a aposentadoria normalmente entre 8 e 10 anos, a depender das condições do cão. E aí vai entrar justamente nisso que você falou. Então esse ponto é mais para garantir que esse cão não entre sem querer nesse processo de não conseguir realizar e às vezes estar sendo forçado, porque você vai colocar a tarefa para o cão, ele vai tentar realizar de qualquer forma. Então é para garantir que, não percebeu que o cachorro está com dor, não está mais acompanhando, não está isso, não está aquilo, não está conseguindo mais realizar a função de modo adequado, etc, etc. Então garantir que isso não vai acontecer e que ele vai, né, não ter mais essa obrigação desse tipo de trabalho. Aí como é que desliga um cachorro desse, que passou a vida inteira trabalhando, tendo uma função, que a gente consegue, entre aspas, falar pro tio lá da roça que, olha, não dá mais voo, tem que parar um pouquinho, a pessoa entende. Mas como é que você pega um cachorro que, tipo, o prazer dele é trabalhar e tira isso dele? Aquilo aí, o trabalho só vai ser diferente, né? Vai trocar um trabalho. Então, o tio da roça, em vez de capinar o mato que ele gosta, ele vai jogar truco. Jogar truco. Boa. Então começa a ter alguns trabalhos ali mais relax e tal, mas ele continua, né, com função. Cara, quando eu descobri o diagnóstico da Scully, da artrite, artrose dos 2 cotovelos,
eu entrei nessa noia, porque eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa cachorra? A cabeça dela tá voando ainda. E aí foi quando eu fui atrás do Talking Dog. Eu falei, putz, é mais fácil, mais simples para ela vai conseguir desempenhar, desenvolver. Fisicamente falando. É mais fácil. E de cabeça ela vai conseguir fazer. Então foi quando eu fui atrás de falar, vou ensinar isso aqui para ela. E real, né? Foi muito isso. Mas é foda, a gente não consegue parar. Até os passeios, né, cara? Putz, eu não consigo parar. Eu quero que ela saia passear também. Aí eu tô querendo que ela saia e acompanhe a Lili. Não tem jeito, cara. Aí que ela caminhar que era 1h, 1h30, vai para 20 minutos. É isso. Tá bom, mas tá tendo trabalho, né? O cão tá feliz ali e tal, e não tá comprometendo o bem-estar físico dele. É isso. 20 minutos, descansa 2 dias. Ela tá nessa agora. Período maior de recuperação. É isso aí. É isso aí. Boa. Boa. Mano, me diz uma coisa. Beleza, como é que você toca? Como é que é esse processo? Então me conta. Eu sou, sei lá, eu sou um cliente seu. Eu te descobri. Como que as coisas acontecem? Tipo, ó, meu filho tem, não sei, vai, vamos lá. Vamos fazer um quebra-cabeça aqui. Meu filho tem isso. O que ele pode ter que você pode me ajudar? Autismo, é bem meu filho foi diagnosticado com autismo 1, 2, sei lá. Como faz? Beleza. Aí você quer um cão de serviço. Eu quero. Como é que funciona, Paulo? Muito bom. Comigo, primeira coisa que a gente vai fazer é reunir equipe multidisciplinar. Tá bom. Aí vai em você. Aí eu vou me reunir com os profissionais de saúde, talvez de educação, que estejam acompanhando seu filho. E aí a gente vai chegar a algumas conclusões. O cão vai ser bom ou não vai ser bom? Pode ser que a equipe de saúde fala, não acho que o cão vai ser legal nesse momento, não. Ou, ele tem umas crises muito agressivas, o cão não é indicado para esse tipo de situação. Então vamos entender primeiro que a equipe de saúde, o que a gente precisa, o que esse cão vai ter que fazer, quais vão ser as tarefas dele. Vou precisar trabalhar odor com esse cão? Né? Isso vai influenciar na minha seleção. Ele vai fazer alguma coisa, alguma parte física mais importante, por exemplo, buscar medicamento, ter que subir em alguma coisa, ter que fazer terapia de pressão, né? Então preciso saber disso até para ver se eu vou pegar um cão de pequeno porte, de grande porte, né? Questão da pelagem, ele tem alguma questão sensorial importante ali que ele vai ter que pegar, tem a versão a pelo curto ou longo, por exemplo. Então, depois de fazer toda essa lista com a família e com os profissionais de saúde, a gente entra com a seleção do cão. Daí eu já sei quais são as características que eu vou precisar. Entrei com a seleção do cão, vamos formar esse cão. Então, pego o cão ali do canil, ali 60 dias, 90 dias, vai ficar ali num treino ali de aproximadamente 18 meses para ele se formar. Feita a formação, a gente vai fazer a entrega desse cão e vai começar a juntar a família com o paciente e então, o cão. Peraí, primeiro o cão forma com você e a equipe. Esse é o mundo ideal. E aí depois ele vai para a família. Esse é o mundo ideal. Tá? E lá na família treina para fazer essa junção. E aí a gente vai fazer toda a passagem de comando, toda a adaptação. Ensinar a família como tem que ser feito. Como é o nosso treinamento ideal que a gente faz quando a gente vai na casa da pessoa, que não só mostro para ela o que tem que ser feito, mas eu ensino para ela, eu não só faço no cachorro, eu ensino ela como fazer. Exato. Na prática, muitas pessoas já vêm procurar a gente quando elas já têm o cão. Então, eu achei que o cão ia ser legal e comprei o cão, o filhote está aqui, já vai fazer 6 meses, fiz um adestramento, não estava dando muito certo e eu quero transformar ele num cão de serviço para o meu filho, que é autista. Né? Então, isso é a tipo de situação que mais chega. A pessoa já tem o cão, já pegou o cão e tal. E aí a gente vai trabalhar com o que tem, ó. A gente vai tentar trabalhar com o que tem, sempre orientando, né? Falando, como a gente não selecionou, tal. Muitas vezes já perdemos uma fase importante de socialização e tudo. Existe um risco maior desse cão não conseguir se formar. Mas a gente trabalha com o que a gente tem. E às vezes já aconteceu vários casos de eu nem aceitar o cão por falar que realmente ele não ia conseguir, especialmente por problemas físicos. Pelo perfil do cão, né? Por problemas físicos. Então, o cão ele vem para avaliação e eu já consigo identificar que ele está mancando por conta de displasia. Uma mancada leve, mas tá mancando um pouquinho. Vamos precisar primeiro fazer um raio-x, né? uma bateria de exames com o médico veterinário para ver se esse cão ele tem condições físicas de, né, executar o trabalho.
E aconteceu um caso que a gente vai entregar agora para os Estados Unidos, a dona está morando nos Estados Unidos, ele está em formação com a gente, vai para lá agora esse ano. Quando ela me procurou, esse cão já estava ali com aproximadamente 1 ano, e ela estava passando por uma veterinária comportamentalista com ele desde filhote, e desde os 60 dias ela estava dando fluoxetina para o cachorro ficar calmo, para ele conseguir realizar os trabalhos dele. E quando isso me chegou, achei muito estranho, falei, olha, não sei como é a conduta da profissional, tal, mas é estranho que ele esteja precisando da fluoxetina, especialmente para realizar o trabalho. Então, se ele está precisando de fluoxetina para realizar o trabalho, ele não pode realizar o trabalho, está indo contra o bem-estar dele. Né? O que eu sugiro? Vamos fazer o desmame da fluoxetina, porque pode ser que só essa profissional usou a fluoxetina como uma muleta para o cão ficar mais tranquilo, porque ela não tinha ali muita técnica, ou queria um resultado mais rápido, enfim. Mas ele não precisa, talvez, da fluoxetina. Então, a gente desmama, aí ela fez o processo, né, com acompanhamento da nossa veterinária, fez o desmame do cão para a gente ver se ele respondia bem ou se realmente tinha alguma coisa a mais ali. E o cão responde bem, né? E a gente está conseguindo finalizar a formação dele para ele para os Estados Unidos. Então são esses pontos também que a gente vê durante essa fase de seleção dos casos que chegam para a gente. E então, tipo, cara, independente da raça que vier, o que vier, a gente tenta, né? Até o pessoal fala, por que vocês não pegam vira-lata? É porque vocês têm preconceito? Não. Claro. Só um pouquinho. Não, é porque a questão do risco é muito maior. Né? Eu não sei histórico de comportamento, não sei histórico de doença. É um cão que talvez você vai gastar 30, 40, 60, 150 mil reais para a gente formar e que dê tudo certo, mas ali com 3 anos ele mostra uma displasia, ele mostra algum problema de saúde, um câncer, alguma coisa, e é investimento perdido. Né? Então, ter uma boa seleção, né? Ter ali canis sérios, de confiança, que fazem esse histórico de saúde, esse histórico comportamental, também é muito importante para esse processo. Dentro desses cães que tu já formou, deve ter uma prevalência de uma raça. Tem ou não? Deve, tipo assim, não sei, de 100 cães, 45 é a raça X. Que a gente finalizou a formação são 3. Porque não é simples, né? Não é simples. A maioria acaba desistindo no meio do caminho, tem um problema, não consegue acompanhar e assim mas vai, que tu tem começado a trabalhar. Aí já foi mais de 5 anos. Pois é, mas tem uma prevalência, tipo assim, tipo aquele cara que, tipo, mais um dessa raça? A maioria é Golden. Golden, é. Sabia. A maioria é Golden. A maioria é Golden. Labrador eu gosto bastante também. Labrador é uma raça que eu gosto bastante. E Border Collie, não preciso nem falar, né? Border Collie para mim é sensacional, mas eu não indico para qualquer pessoa. Né? Então, até para cão de serviço... Até para cão pet. Exato. E fala assim, cão pet é um cão que não vai ter um serviço como esse, mas tem que ter um serviço na sua casa. Mas eu acho que eu não teria um Border. Eu acho que eu não teria. Eu tenho e eu vou pegar em outros, porque é um cão muito bom. É muito versátil. Eu sou suspeito, né? Só tem uma raça que eu gosto mais que o Border Collie, que é o pastor alemão. Então, o pastor alemão é fantástico. Eu sou bem suspeito para essas coisas. O Border, para mim, funciona muito bem para mim. Né? Para outra pessoa mas manejar, para a maioria das pessoas não funciona. Assim como eu acho que o Golden também, para a maioria das pessoas não funciona. Vide que a gente está tendo muito Golden fora da casinha. Então, muitos cães que a gente perdeu de formação, inclusive, foi por conta de doenças. Então, ficou com câncer, com displasia, né, com cardiopata, então muitos problemas de saúde. Vamos lá, né? Uma das coisas que a gente estuda aqui bastante é linha genética. Então, cara, cada dia que passa, você vê um aumento grande de criadores e de maus criadores. E aí... Cai naquele negócio. Quando começa a ter um cachorro da moda, aí a gente começa a entrar nesse ciclo aí. Ele vai estragar.
Exatamente. Basta aparecer num filme da Disney, alguma coisa assim, apareceu num Cara, filme. e eu vou falar E o até Golden menos. foi na época, sabe do que aconteceu isso daí? Dos Buddies. Lembra dos filmes do Buddy? 1, 2, 3, para jogar futebol, basquete, não sei o que, não sei o que. Foi nessa época que começou a ter E aí você boom tem de muito Golden. cachorro, muito Golden, não é Golden, então vira Golden, né? E aí você vem com uma linha genética toda cagada, tipo, de Cheio de pais doença, e mães né? doentes, de cães que não passaram pelos seus devidos exames para serem cruzados, né? Para Com você perpetuar a desvio espécie. comportamental. Fora comportamental e clínico, né? O principal clínico, né? É muito raro, a gente só perde cão por desvio comportamental quando a pessoa vem muito tarde pra gente, o cão realmente ali já tá com caso de agressão, Mas já é tá muito num nível... difícil chegar Mas é assim, difícil, né? exato, é difícil. A maior parte é parte física mesmo, né? Clínica, e as pessoas se perdem ou não conseguem bancar, né, a formação até o final, né? Acabam desistindo no meio do processo. Cara, além disso, né, você comentou aqui, aí são números expressivos. A pessoa tem que investir uma boa grana. Você tem problema de falar sobre isso? Quanto custa? Quanto vai custar? Quanto custa um cachorro depois de pronto? A média de valores, aquilo a depender da função, etc, etc, é entre 30 a 150 mil, uma média. Então, tarefas mais simples, mais tranquilas, é um valor menor. Tarefas que eu vou precisar trabalhar com pareamento de odor, recolhimento de odor, etc, etc, acaba ficando mais caro. Mas normalmente essa é a faixa de valores que ela vai investir ao longo ali de mais ou menos 2 anos para formar o cão. O que seria, né, só para as pessoas terem essa visão clara, né, do pareamento de odor? O que é o trabalho que o cão faz no pareamento de odor? Pareamento de odor, por exemplo, o próprio alerta diabetes, o sinal é o hálito. Então a gente recolhe o odor do hálito, odor da saliva, etc, etc, nos momentos de hiperglicemia ou hipoglicemia, dependendo do tipo da diabetes, e começa a fazer esse pareamento do cão para ele poder fazer o alerta. Então, quando eu tenho que trabalhar com essa questão de odor, ela acaba sendo mais complexa, né? Porque daí envolve até, muitas vezes, eu ter que ir até o paciente, conseguir fazer o recolhimento certo do odor desse paciente, né? Tem pacientes, por exemplo, com síndrome vasovagal, que é uma síndrome em que o cérebro da pessoa, basicamente, por conta de algum estresse ou alguma coisa que o corpo não gostou, ele dá um reset, né? E a pessoa entra numa mini crise convulsiva. Então, esse tipo de procedimento, por exemplo, a gente também faz recolhimento de odor, muitas vezes, né? Dependendo do que o médico fala para a gente do caso daquela pessoa, né? Para ele poder fazer esse alerta de que a pessoa vai entrar em convulsão. É muito fino, né? É muito sensível. Né? Então, eu imagino que para você coletar um odor desse tem que ter toda uma asepsia, tem que ter todo. E aí você tem um laboratório lá de estoque para isso? Como é que você faz? Cara, que nem a gente faz detecção de entorpecente, o mesmo procedimento. Entendi. Né? Então pega os potinhos, as pinças, luva, no momento das crises faz o recolhimento. Se eventualmente isso vai ficar com a pessoa, a gente tem que fazer orientação de como que ela vai recolher. Tem que fazer recolhimento na crise, com algodão, né? Durante a crise, exato. Tipo, você vai para casa da pessoa, espera ela ter uma crise? Ou desde orientada a família para ela poder recolher o odor, ou se a pessoa está próxima, tal, a gente tenta fazer esse procedimento, passar um dia mais longo com ela, né? Se são crises frequentes e tudo, para a gente poder fazer esse recolhimento de odor. Por isso que é um processo mais caro, inclusive. Ainda né? Tá barato, né? Ainda tá barato para esse trampo aí. Exato. Tá louco? Exato. Pensou? E esse trabalho da parte de odor, ele é feito por você. Sim. Então suponhamos, a gente fechou. 100% quem vai trabalhar com o cão é você. 100% a responsabilidade do cachorro é você. Então, desde o adestramento básico, a parte comportamental, a parte de odor, até a parte da integração com a família. É tudo você. Tudo eu. Hoje você tem capacidade de fazer quantos cães? Ao mesmo tempo? Depender da função, de 6 a 8 cães. Hoje eu tenho a Patrícia, que ela me ajuda muito nisso também, né? Então, as coisas mais simples, inclusive, ela consegue tocar muitas vezes até sozinha, mas é sempre essa equipe. Então, até 8 cães, a depender ali do nível de complexidade, dá para tocar. Casos muito complexos,
né? Essa própria questão de pareamento de odor e tudo que acaba sendo mais chata, aí acaba sendo menos. Mais chata, mas vamos lá. Mais chata porque é mais difícil ou mais chata porque você gosta menos? Mais chata porque é mais difícil. E porque eu gosto menos. É menos acessível, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. E não é todo mundo que paga. Então a gente tem esse gap, né? E aí, se você pegar, por exemplo, os institutos hoje que fazem esse processo de cães de serviço, na verdade, eles entregam cães de suporte emocional travestidos de cães de serviço. Porque o instituto não faz acompanhamento multidisciplinar, a integração é muito baixa, se é que existe. O cão, às vezes, é entregue antes dos 2 anos de idade e o cão não realiza nenhuma tarefa específica. Até porque não teve um processo multidisciplinar. Porque a tarefa do cão não pode vir da minha cabeça, que sou adestrador, e nem do paciente. Tem que ser o médico. Tem que ser o médico. Eu acho que o cão fazer isso é bom para mim. Poxa, legal, já aconteceu muitas vezes. Vamos começar um trabalho assim, assim, assado? O psiquiatra virar para mim e falar, Paulo, muito legal o trabalho, entendi, mas eu acho que esse paciente ele consegue ter uma autonomia sozinho, a gente está conseguindo construir isso, e eu acho que se eu colocar um cão para ele, para essa função, pelo menos nesse momento, eu vou perder toda essa autonomia que a gente está conseguindo. Então, eu não recomendo o cão. Assim, não é de mim, não é do paciente, tem que vir da equipe de saúde. Por isso que me chateia muito quando eu vejo institutos fazendo esse processo mais de boa, num processo mais social, mas também com um nível ali um pouco inferior do que deveria ser, né? Que é um processo muito sério que ajuda muitas pessoas. Até porque você precisa ter muita responsabilidade, né? Porque Exato. Imagina você entregar um cão que não está pronto para uma família que muitas vezes não sabe que aquele cão não está pronto, ela acha que aquele cão está pronto e submete esse animal ao que ela vai precisar e dá ruim, dá problema. Quem que vai, o nome de quem? Não é do instituto que entregou o cachorro, é de todo um grupo de pessoas que utilizam do serviço. Exatamente. Aí dificulta cada vez mais a questão de ser aceito em todos os lugares. Que, aceitei o cachorro e o cachorro mordeu o outro cliente aqui no meu estabelecimento. Por isso que eu entendo que não é um trabalho acessível para a maioria das pessoas, mas é um trabalho muito sofisticado. E tendo esse trabalho sofisticado, obviamente que a qualidade, né, desse cão na vida daquela pessoa também vai ser muito diferente. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta, mais meio em números, caso você... Não sei se você tem. Você tem uma projeção disso, de quantas pessoas, e se isso vai ter um aumento da utilização de cães? Quantas pessoas utilizam? Não tipo, X%, e a gente prevê um aumento de Y%. Você tem isso? A gente tem a projeção do número de pessoas com deficiência, tá bom, né, que acaba sendo o nosso público. Então, por exemplo, nos Estados Unidos hoje a gente tem de 1 a 4 pessoas nos Estados Unidos tem algum tipo de deficiência. Na Europa o número é muito semelhante. No Brasil, como muitas coisas que são consideradas deficiências lá fora não são aqui, acaba aparecendo pelo IBGE um número menor, né? Se eu não me engano, são aproximadamente 18 milhões aqui no Brasil, que já é um número expressivo, né? A gente tem a questão, por exemplo, do próprio autismo, que tem uma tendência de aumentar também o número de pessoas autistas com o passar dos anos, nos próximos anos, um pouco por conta do diagnóstico tardio, com as novas tecnologias, né, os novos estudos, fica mais fácil de identificar e conseguir diagnosticar, e também pela própria questão genética. Então, a gente tem ali vários estudos mostrando que, por exemplo, o número de pessoas autistas tende a aumentar bastante nos próximos anos. Com isso, esse tipo de tecnologia ela acaba sendo ainda mais relevante, né, para conseguir ajudar mais pessoas, que vai ter um número relativamente alto, né, para se explorar aí nesse sentido de conseguir ajudar essas pessoas com essa tecnologia. Boa. Então é um mercado, vamos falar de números, um mercado promissor. Promissor, sem dúvida. E aí a tendência é mais pessoas fazendo isso. Exato. Se você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, que a legislação ela é mais branda nesse sentido, o cão de serviço é reconhecido no Estatuto da Pessoa com Deficiência de lá, que é o ADA. E lá, a pessoa pode treinar o próprio cão. Tá.
O que significa que nos Estados Unidos a gente tem um número muito maior de cães de serviço atuantes do que em outras regiões do mundo. Tem mais de 500 mil cães de serviço registrados nos Estados Unidos. Se pegar Brasil, Europa e outras partes do mundo, talvez não chegue a 5 mil. Se pegar todo o resto do mundo. Então, é um número bem expressivo. E você acha que esse número ele é tão expressivo devido a própria pessoa poder treinar seu cão? A própria pessoa poder treinar seu cão. E por que isso não pode acontecer aqui? Aí que tá, e aí vem minha crítica, né? Eu gosto muito da legislação dos Estados Unidos pela permissividade, mas também eu acho que tem que ter um certo filtro, porque senão é muito fácil de você fraudar também, embora não seja um procedimento tão corriqueiro da cultura deles, ele existe, né? Então é muito fácil de fazer essa questão da fraude. Lá, basicamente, o filtro, se o cão é de serviço ou não, é o comportamento do cão. Então, se o cão está com comportamento estável, você só pode perguntar se ele é um cão de serviço e que tarefas que ele faz. Você não pode cobrar demonstração e nada do tipo, né? E aí, como não tem a exigência de um adestrador, e aí aquilo, para mim, isso diminui um pouco, desvaloriza um pouco a atuação do adestrador, que é a nossa briga aqui, porque eu acho que o adestrador, ele é um responsável técnico pelo comportamento do cão, e ele tem que ser valorizado com relação a isso. Fica muito mais fácil das pessoas adquirirem, mas também com uma qualidade muitas vezes um pouco inferior, né? Mas que está resolvendo os problemas ali deles, né? Como tem a legislação própria. Nossa briga no Brasil é justamente para a gente conseguir ter um maior acesso para essas pessoas, mas que a profissão do adestrador ela seja valorizada. Que é o adestrador que dá o parecer técnico aquele cão está pronto ou não está pronto. Mano, você estava falando do adestrador. Você não, aí eu divaguei aqui, né? Viajei aqui, na real. Você não acha que às vezes a gente mesmo se coloca para baixo quando a gente se intitula de mais coisas do que só adestrador? Cara, talvez sim. Tipo eu, como às vezes eu falo assim, esse trabalho que eu trabalho com adestramento, comportamento de cães e tem especializações em fato. O cara fala assim, beleza. Tipo, né? A nossa cultura, ela exige títulos. É o subconsciente, exatamente isso. Tá no nosso subconsciente isso. A nossa cultura, ela exige títulos. Então, assim, para pessoa comum, você faz o quê? Eu sou adestrador. Legal. Não, eu sou pós-graduado em ensino tecninho. Né? Para pessoa leiga, é diferente. Uhum. Né? E isso é da nossa cultura. Né? Agora, sim, quando eu comecei no adestramento, há 10 anos atrás, eu tinha essa visão também. Eu achava que o adestrador era o cara que fazia bico de vez em quando e mexia com o cachorro de vez em quando, mas não era uma profissão que você se mantinha nela. E aí que eu fui estudar, entender melhor e tal, e vi que era um mundo diferente. Então, sim, como a gente não se valoriza, eu sou adestrador, a pessoa, legal. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar, e a gente só vai mudar se unindo e pegando esses pontos, que às vezes eles parecem pequenos, mas engrandecer o profissional adestrador nesse sentido. Então, próprio cão de terapia. Tem gente que fala que não precisa de um adestrador para treinar o cão para terapia, que para mim é uma atividade que o treinamento do cão de terapia que a gente faz é muito mais intenso e complexo do que para o cão de serviço. Porque o cão de serviço, ele só vai ter que estar ali com o paciente e realizar as tarefas. O cão de terapia, ele vai passar pela mão de todo mundo. De gente avisada e desavisada. Gente bonitinho, vamos abraçar, beijar, puxar. Então, né, a gente brinca. Nem o exército de Israel treina os cães que nem a gente treina os cães para terapia. Que é um treino realmente mais puxado, que esse cão ele vai passar por tudo. Cachorro a muita coisa, né? Exato. E tem gente que fala que não precisa de adestrador para isso. E eu discordo, porque o responsável técnico pelo comportamento do cão tem que ser o adestrador. E isso vai trazer segurança para o condutor, vai trazer segurança para a clínica, para o hospital, para a escola, para a casa de repouso, enfim, para quem estiver ali usufruindo do serviço, que é um cão que ele tem um responsável técnico que trabalhou no comportamento dele, ele estudou para o comportamento do cão, não é alguém desavisado que o cão, né, faz poucas coisas ali e acha que o cachorro tá bom. E existe muito disso, a gente sabe com os próprios cães pet. Então a gente vai atender, não, ele é super bonzinho, super tranquilinho, o cachorro tá ali, né? Então se não tem um adestrador para falar que esse cão realmente tá bom para aquilo, qual que é o filtro?
Exatamente. Se é a nossa profissão que é responsável por essa parte. Então, eu acho que essa parte ela tem que ser valorizada por nós. Não, peraí. Tudo bem que na legislação talvez não peça, mas o responsável técnico pelo comportamento do cão é o adestrador. Ponto. Não é nem o médico veterinário. É o adestrador. Talvez se começassem a exigir. Eu acho que é o BH. Exatamente. Que é aquela que é tipo, vamos titular esse cachorro aqui, e aí o cachorro, sei lá, eu tô jogando pro alto aqui, como se o cachorro tivesse uma carteira de motorista, entendeu? Ele só tem essa habilitação, ele só pode sair na rua se ele tiver essa habilitação, sabe? E isso aí vai trazer uma maior responsabilidade pro adestrador, porque aí a pessoa vai falar assim, cara, eu não sei fazer isso, eu preciso tipo a gente aprender a dirigir. Se você não vai lá fazer na autoescola, você não consegue tirar carta. Até no próprio projeto de lei, a gente pensou em colocar provas de obediência. Qual que é o problema que a gente esbarra? Primeiro, que a prova não é específica. Cada lugar tem a sua prova. Segundo, que o cão ele pode estar bom no dia da prova. E tenho certeza que vocês conhecem cães que foram titulados no BH, IGP1, IGP3, e depois de um tempo o cachorro já mudou de comportamento. E a prova é uma vez só. Então, titulei no BH, por exemplo, uma vez só que eu fiz a prova. Eu não preciso mais fazer BH, não precisa apresentar BH todo ano para mostrar que o cão tá bom. Então, e a questão da titulação, ela não deixa o responsável técnico. Então, por exemplo, eu trabalho com cães que, de fato, eles precisam viajar na cabine do avião. Eu emito um laudo para esse cão. Ele foi treinado, está de acordo, tal. E isso acontece até com pessoas que falsificam o laudo, muitas vezes sem elas terem noção disso. Se esse cão der algum problema de comportamento durante o voo, mordeu alguém, fez alguma coisa que a companhia aérea teve que fazer um pouso de emergência, que vai gerar um prejuízo gigantesco para a companhia aérea, qualquer problema comportamental que esse cão tenha, eu que laudei. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha, eu respondo civil e criminalmente da mesma forma que o tutor. Né? Então, essa responsabilidade técnica ela é importante pela questão de segurança. Eu ter uma prova de obediência é legal a título de títulos, né? Mas não como a título de responsabilidade técnica. Quando eu entro com a responsabilidade técnica, é outra coisa. Até porque a gente fala, sei lá, eu gosto de me fuder. Eu falo muito que a prova, ela é um teatro. E, mano, você estuda é um momento específico, é uma cena montada ali e acabou. Você estuda para aquela peça, depois acabou, né, velho? E quantos adestradores, eu não sei, que fazem o teatro todo no colar, faz a prova, finaliza a prova, tira e já era. Tá lá com o título, mas aquele cachorro foi 100% formado no quarto. Você tirou o quarto, o cachorro não faz nada. Exato. Então, né? Então, e como eu falo, se essa questão da responsabilidade técnica as pessoas começarem a entender, isso também engrandece a profissão do adestrador. Então, uma vez que, além de tudo, eu posso ser responsável técnico pelo comportamento de um animal, eu já não sou mais o... você mexe com... você não é o cara que mexe com cachorro. Não, você é um adestrador profissional e que você tem capacidade técnica para ser responsável técnico para laudar alguns tipos de cães. Mano, a gente vai chegando nos finalmente, e no todo o nosso final a gente tem uma parada que eu quero que você conte uma história, que talvez seja uma história que você nunca tenha contado, mas que seja uma história transformadora. Tipo, algo que, cara, isso daqui eu nunca falei, mas isso aqui mudou minha vida, ou mudou a vida de uma pessoa. Você deve ter várias dessas, porque você trabalha no que você trabalha com os cães, né? Você deve saber de alguma coisa que, tipo, essa situação, nesse dia eu gelei, meu coração disparou, meu olho brilhou, eu chorei. Pensa aí em alguma coisa para contar pra gente. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, e aí, na verdade, não entra nem como uma pergunta, mas como uma dica, ou até mesmo uma instrução de como as pessoas que se deparam com uma pessoa com um cão de serviço ou um cão de suporte, como que elas devem agir.
Porque a cultura do brasileiro hoje é aquela cultura pegajosa, de querer agarrar qualquer cachorro que vem na rua. Até mesmo se o cachorro tiver com colete escrito cão de serviço, estou trabalhando, demônio, não mexe comigo, aquela pessoa quer mexer. Eu mordo. Então. O que você tem para falar pra gente sobre isso? Tipo, cara... Gente, Não toque no cão. Não toca no cão, mas um ponto que é bem importante, eu acho, nesse sentido, é que as pessoas, elas só querem ser tratadas de forma igual. Então, não é porque você precisa de um cão de serviço que eu vou te tratar diferente. Da mesma forma que não é porque o outro precisa de cadeira de rodas que eu vou tratar ele diferente. Né? Então, eu acho que é mais essa conscientização, e eu sei que às vezes a gente fica meio sem jeito mesmo, porque é uma coisa nova, é uma coisa diferente, mas é simplesmente tratar a pessoa de forma natural. Não, mas nem é tratar a pessoa, é tratar o cão. Mas eu entendi aonde você foi. Porque eu vou contar aqui no... Não, mas assim, mas aí vai estragar o cachorro da pessoa. Porque eu que não tenho um cão de serviço, eu não quero que encostem no meu cachorro. Mas é por isso que eu falo, não toque no cão. Né? Tem que ter essa consciência de não tocar no cão, mas a pessoa em si, você vai tratar ela naturalmente. A não ser que seja eu. Se você me ver na rua, não toque no meu cachorro e nem toque em mim. E atravesse a rua. Atravesse a rua de preferência. Não, mas é real isso que você falou, cara, porque a sua esposa veio fazer o curso aqui com a Letícia. E pra gente, cara, você saber que aquela pessoa tá com um cão de suporte, você automaticamente tende a ter um zelo maior. Tipo, pode ser que ela precise de algo mais do que os outros. Né? Então, eu me vi nessa situação do tipo assim, tudo bem, eu não mexi no cachorro, tal, nem é uma prática que eu faço, né? Tipo, ok, mais um cão na minha vida. Mas eu, com a sua esposa, fiquei preocupado. Porque eu falei, cara, o que eu faço se acontecer alguma coisa? Porque a gente não sabe como lidar com essa situação. Ela sabe e o cachorro sabe, mas eu não sei. Então, é complicado. É complicado. Eu acho que todo mundo passa por isso quando se depara com uma coisa nova. No sentido de a primeira vez que eu vou lidar com uma pessoa com cadeira de rodas. É um pouco esquisito. A primeira vez que eu vou lidar com uma pessoa com um aparelho auditivo. Ainda é esquisito. Eu preciso falar mais alto? Não precisa. A primeira vez que eu vou lidar com uma mãe que está com um filho autista. Eu posso fazer alguma coisa? Então, essa coisa do que eu faço agora, ela é normal. Né? E o que eu aprendi ao longo desses anos é justamente isso. Você vai tratar ela de forma normal. Se ela precisar de alguma coisa, ela vai te falar, ela vai te pedir, o cão vai ter uma placa, né, um cartãozinho escrito, se ela passar mal, faça isso, isso e isso, né, se for o caso desse tipo de cão. Então, é tratar a pessoa normalmente, não tem nenhum requisito a mais. Acho que a mensagem é seja normal, né? Não, o que eu quis dizer é seja normal, mas não seja normal ao ponto de ser normal. Porque o normal hoje em dia é eu vi uma pessoa com um cachorro na rua, vou fazer o quê? Não, isso não é normal. Não é. Não, pra gente não é normal. normal, mas pra sociedade, pro leigo, pra dona Maricotinha, pro seu João, é normal. Então, não seja esse tipo de normal. Eu falo uma parada que é muito louca. Que é tipo assim, a pessoa chega, e já aconteceu comigo isso, a pessoa chega na tua frente, ela se abaixa. Oi, meu amor, tudo bem? Não. Ainda não é a história transformadora que você pediu, né? Já aconteceu com a gente de levar um cão com histórico de agressividade, utilizando focinheira num shopping. Fazer um treininho com ele e tal. E chegar uma mulher com uma criança, filho dela, e o filho dela começar a mexer na focinheira. Colocar o dedo e tal. Moço, esse cachorro morde. Por isso que ele tá de focinheira. Ah, não, meu filho tá acostumado, ele gosta. Ele não vai morder meu filho. Não mordeu. Ainda bem que a gente já... Mas a vontade, o cachorro segurou. Mas se ele tivesse perdido um dedo, não seria... Aí seria eu falo uma coisa. As pessoas tendem a tratar os cães como filhos. Ou como pessoas. Não vou nem falar como filhos. Óbvio que como filhos, mas vamos falar tratando como pessoas. Beleza. Você, quando vê uma pessoa do outro lado da rua, você atravessa e vai abraçar ela? Não.
não, faz. né? Então, por que esse filho de uma égua, você tem que fazer isso com um cachorro? Se você não trata ele como uma pessoa, trata ele como uma pessoa. Você vê uma pessoa do outro lado da rua, você não vai fazer nada. Ela vai estar passando e você vai estar passando. É tão básico. Ou então, trate o cachorro como cachorro. Chega, quer cumprimentar o cachorro, já chega na bunda Late. dele. Não, chega na bunda dele. Chega por trás, não pela frente. Chega e chega na bunda dele, que é assim que o cachorro se cumprimenta. É que beira uma parada do tipo, mano, por que isso? E por que essa cultura é tão cultivada? No Brasil, né, a gente tem uma questão que ela, obviamente, ela é cultural, mas existe a questão da falta que a gente treina bastante com os cães, que é a falta de controle de impulso. Então as pessoas têm dificuldade de controlar também os próprios impulsos de, eu vi o cão, eu preciso fazer carinho, eu não vou conseguir ficar sem fazer carinho nesse cachorro. Eu vi uma outra parada esses dias que faz sentido, e até é uma parada que a gente começa a pensar e ir a mais fundo e mais Ou então, longe. deixa eu te cortar rapidinho. Ou então, eu já peguei 3 pessoas com essa mesma tática, tá? Que é o velhinho, que ele chega e ele fala assim: a minha cachorra morreu, eu queria tanto fazer carinho no seu cachorro. 3 vezes já chegou um velhinho falando isso. Deixa eu fazer um carinho. Eu falo, não, senhor, ele tá treinando. Mas, poxa, você faria meu dia tão feliz. É o velhinho carente, que a cachorra acabou de morrer. Eu peguei 3. Tenho certeza que aquele homem tem 50 anos que ele não vê um cachorro, mas a cachorra dele acabou de morrer. Essa é a tática também do velhinho. Mas tem uma parada que eu estava estudando esses dias, e ela faz sentido, que é o seguinte. A nossa colonização é uma colonização portuguesa, e quando a gente vai para a história, você não tem história de cães em Portugal. A história de cães, óbvio, tem, mas ela é pequena. A maior história de cães que a gente tem nos processos de anos evolutivos e coisas do tipo é inglesa. Então, essa cultura errada, também faz sentido por causa disso, porque não era algo normal e natural. Então, quando você vai lá atrás, você fala, caramba, isso faz sentido para hoje. Então, se você pegar países que foram colonizados pelos ingleses, coisas do tipo, você não vai ter isso. Porque para eles é natural um cão no convívio social humano. Para a gente não, é algo exótico. É recente, vamos botar em casa, é recente. Tipo, não é uma coisa que é natural. Porque é diferente, é exótico, é novo. Se eu sair com um macaquinho aqui na minha costa, eu não consigo andar. E aí a gente vai entrar de novo na função. O cão, culturalmente falando, na Inglaterra, coisa do tipo, ele é o cão de função. De trabalho. Então, por que aquele cão estava próximo? Por que aquele cão estava próximo? Porque ele estava exercendo uma função. Qual função? Dane-se. Ele estava exercendo uma função. É isso. E a colonização portuguesa não tem isso. Você não vê. Então, se for pegar histórias, vai ser muito difícil achar imagens que tenham cães portugueses. Real? É muito louco isso. Real? Muito louco. Uma coisa que determina... Não, pensa, anos e anos. Determina uma cultura de um povo, que é a nossa cultura. Não estou falando que seja isso, mas é um dos fatores. Mas vamos lá, mano, conta pra mim, pra gente finalizar com chave de ouro, essa história que você, alguma delas aí que você tenha pensado, que seja uma história que você fala, caramba. Bom, tem uma história que eu gosto muito, que ela é inclusive recente, mas que ali, naquele momento, ficou muito claro na minha cabeça o que eu fazia com cães. Eu fui para o Acre ano passado fazer mentoria com o pessoal lá, cursos e tal, e eles têm lá uma ONG que visitava hospitais e eu fui dar mentoria e treinamento para esse pessoal, com os cães deles ali, para eles conseguirem realizar isso melhor e tudo. E a gente foi num hospital em que tinha uma criança que ela tinha ali algumas questões ali de desenvolvimento, ela tinha ali uma deficiência que eu não lembro qual é exatamente, mas ela tinha uma certa deficiência física e intelectual, e ela foi abandonada no hospital. Então ela vivia à base dos enfermeiros e dos médicos. Então eles que cuidavam da criança ali, não tinham ela ali.
E até então, o meu foco, embora eu já trabalhasse com essa questão dos cães de terapia, o meu foco sempre foi mais cães de serviço. E quando eu vi a criança mexendo com o cachorro aquele dia, eu entendi. Na nossa visão, quem está de fora, quando você vê alguém, especialmente alguém com deficiência, alguém diferente, alguém com problema, alguém com transtorno, é muito fácil você ver só aquilo ali. Então eu vejo a pessoa com cadeira de rodas, alguém com cadeira de rodas, eu vejo a criança com algum tipo de deficiência, a criança que tem ali deficiência intelectual, tem algum tipo de coisa que chama a nossa atenção, a gente vê só aquilo ali. E quando ela tá com o cão, aquilo some. Ela é só uma criança. A partir dali que a gente montou o projeto de terapia que a gente tem. Da hora, mano. Da hora. Quando a gente vê que não é só cachorro. E o quanto, muito louco isso, o quanto, por causa dos cães, eles têm essa capacidade de aproximar as pessoas e de mudar a vida delas. E isso a gente conseguiu fazer com o nosso projeto. Hoje a gente tem o projeto Patas Cubo, que a minha mulher conduz, né, os cães, ela conduz especialmente a Sunny, e a gente vai formar outros cães agora, e a gente já tem outras pessoas se envolvendo, para a gente conseguir fazer esse processo de serviço assistido por animais numa qualidade muito, muito boa, com um condutor capacitado, com um cão muito bem treinado, e a gente conseguindo melhorar ainda mais isso, que já é bom, que é o contato com os cães. Boa, boa, muito louco. Muito obrigado por isso, por você compartilhar isso com a gente. Eu acho que as pessoas precisam saber disso. Poucas pessoas sabem disso. Não só disso, mas de outras muitas histórias que são transformadoras como essa, que vão transformar muitas outras coisas, né? E o quanto os cães são importantes para a gente, né? Acho que se você está aqui, se a Agatha está aqui, se a Cintia está aqui, se a gente está nesse espaço, não foi por nós, foi por eles. Né? E fazer o que a gente faz não é por nós, é muito mais por eles. Então, às vezes as pessoas falam assim, você está indo lá ajudar a família. Não, eu não estou indo lá ajudar a família, estou indo lá ajudar aquele cachorro. Porque eu não estou preocupado com a família, estou preocupado com aquele cão. A minha preocupação não é com você. Você sabe se virar. Aquele cachorro, não. E do jeito que você vai fazer, você vai errar. Então, eu estou indo lá por causa dele. E o quanto ele vai transformar, por causa dele, a sua vida vai ser muito melhor. Então, se a vida dele for ruim, a sua vida vai ser ruim. Eles são muito reflexos do que a gente vai passar para eles. Isso que você está falando é muito legal. Vai para o projeto, qualquer coisa que você precisar, que eu puder ajudar, pode contar comigo. Não estou falando por mim aqui, mas acho que as meninas estão comigo. Fazer parte disso, divulgação, o que você precisar, a gente está aqui, pode contar com a gente. Agradeço muito. Beleza? Um prazer ter você aqui. Para todos os convidados que vêm aqui, a gente traz um presente, a gente deixa um presente para eles. Tá? E esse é um presente que a gente vai deixar para você aqui também, que ele é um presente para você olhar para ela e pensar e lembrar disso aqui, desse dia, desse momento, e para você para gerar frutos. Essa é uma plantinha, ela é simbólica, tá? Não é uma planta da amizade, tá? E ela vai nascer aqui lateralmente, vai sair outros, e aí você só espalha isso. Tá? Então aqui tem nome e os cuidados. Como cuidar dela, etc. E, cara, isso foi um podcast que a gente fez aqui, né, com a Cris do Animas. E ela passou essa vibe, e a gente falou, cara, isso faz muito sentido, vamos trazer isso pra gente.
E eu acho que a gente acaba marcando a história da pessoa sempre que ela vê isso lá na casa dela, ou sempre que ela tirar um filhote daqui para dar para um amigo, você pensa que você vai estar levando essa história para frente, fala, cara, foi o Rafa que me deu, foi a Agatha que me deu, foi as meninas do Triálogo lá no dia do podcast, então acho que faz muito sentido isso para você espalhar a amizade aí com a nossa galera dos cachorreiros. Show de bola, muito obrigado. Vai ser muito bem cuidada, a Patrícia ama plantas, então tenho certeza que vai dar muitos filhotinhos para a gente distribuir por aí. Boa, show de bola. Valeu? Valeu. É isso, mano. Muito obrigado. Gente, para quem quiser saber um pouco mais sobre o Paulo, sobre o trabalho que ele faz, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Vai ter o contato. Posso botar seu WhatsApp? O que você prefere? WhatsApp? Direto? Pode ser Instagram. Instagram. A gente vai, tá? Você vai brifar aqui a gente vai colocar para vocês ali tudo que vocês quiserem saber. Entre em contato direto com ele. Fala, eu ouvi vocês, assisti vocês lá no Triálogo, gostei muito, ou tipo, não gostei disso, daquilo outro. Nós estamos aqui para ouvir as coisas boas e também as coisas ruins, para que a gente possa melhorar para os próximos. Tá? O pensamento é sempre esse. Coloquem aqui embaixo perguntas, façam perguntas para ele, façam pergunta para a gente e também deem dicas de quem que vocês gostariam de ver aqui na mesa sentado. Tá? Vai ser um prazer a gente receber novas pessoas para trazer novos conteúdos, novas transformações, novos pensamentos, para a gente abrir a caixa, né? Não ficar preso no nosso círculo de amigos aqui. E começar a trazer uns inimigos aqui também. O que você acha? Acho bom. Não, eu acho bom, porque é o debate que traz transformação de ideias. É isso. Mas ficamos por aqui, nos vemos, nos falamos e nos ouvimos em uma próxima terça-feira, às 9h03. Um grande beijo, um grande abraço e a gente encerra. Fui!